Mefibosete, a jornada da graça restauradora. Era uma vez, em um reino distante, uma história de graça e redenção que se desdobrava na vida de um homem chamado Mefibosete. Este conto tem suas raízes na Bíblia, no livro de 2 Samuel, e é uma narrativa que ecoa através dos séculos, transmitindo lições atemporais sobre graça, misericórdia e aceitação. A história começa em um período turbulento, onde batalhas eram travadas e traições eram tecidas nas tramas do poder. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, havia ascendido ao trono de Israel, trazendo consigo um desejo ardente de honrar a Deus em todas as suas ações. Em sua busca pela justiça e compaixão, Davi recorda de uma promessa feita a seu amigo Jonatas, filho do antigo rei Saul. Jonatas e Davi haviam formado um laço de amizade que transcendia as barreiras de sangue e política. Em um pacto selado diante de Deus, Davi prometeu a Jonatas que sempre buscaria o bem de sua descendência. Essa promessa estava prestes a ser cumprida, e assim começa a saga de Mefibosete, filho de Jonatas. Mefibosete, desde tenra idade, enfrentou desafios que moldaram seu destino de maneira inesperada. A notícia da morte de seu pai e avô na batalha ressoou em seus ouvidos como uma melodia triste, marcando o início de uma jornada cheia de adversidades. Quando Mefibosete ainda era uma criança, a tragédia o alcançou, resultando em uma lesão que afetaria o resto de sua vida. Uma queda acidental o deixou com os pés defeituosos, e assim, Mefibosete passou a viver numa cidade chamada Lodebar, que significava o sem pasto. Nessa terra árida, ele se refugiou, escondendo-se da sombra ameaçadora da família real, temendo por sua própria vida. O palácio, outrora um lugar de prosperidade e influência para Jonatas, tornou-se um ambiente hostil para o pequeno Mefibosete. No entanto, em meio à obscuridade de Lodebar, onde a esperança parecia esmaecer, os fios invisíveis da graça divina começaram a se entrelaçar na trama da vida de Mefibosete. A notícia do rei Davi desejando cumprir sua promessa de benevolência em relação aos descendentes de Jonatas chegou a Lodebar. A princípio, essa notícia provocou medo e desconfiança no coração do coxo Mefibosete. A chegada de emissários do rei à cidade anunciava a chamada de Mefibosete à presença real. Seu coração disparou com receio do que poderia acontecer. As feridas do passado, as cicatrizes físicas e emocionais, o faziam tremer diante da perspectiva de comparecer diante de um rei, especialmente considerando a história tumultuada entre a sua família e o trono. Entretanto, a graça de Davi transcendeu todas as expectativas. Em vez de ser recebido com desconfiança e punição, Mefibosete foi acolhido com um amor que ele jamais imaginara. O rei Davi, em um gesto de generosidade e compaixão, não apenas restaurou a herança de Jonatas para Mefibosete, mas também o convidou para se assentar à mesa real como um dos seus próprios filhos. Essa transformação da obscuridade para a luz, da solidão para a aceitação, ecoa a mensagem central desta história atemporal. Mefibosete, uma vez perdido nas sombras de Lodebar, foi elevado a um lugar de honra e dignidade. Sua coxeadura, que antes era vista como uma limitação, tornou-se um testemunho visível da graça redentora que o encontrara. A jornada de Mefibosete não terminou na sala do trono. Pelo contrário, sua vida tornou-se uma narrativa viva da graça que transforma vidas. A aceitação incondicional de Davi inspirou Mefibosete a viver uma vida de gratidão e serviço ao seu rei. Ele não mais se via como um exilado coxo de Lodebar, mas como um filho amado, membro da família real. Essa história, enraizada nas páginas da Bíblia, ressoa em nossos corações até os dias de hoje, pois todos nós somos, de certa forma, Mefibosetes. Em nossas imperfeições e feridas, muitas vezes nos escondemos em nossos próprios lugares de Lodebar, longe da graça restauradora que nos aguarda. No entanto, a mensagem persistente dessa narrativa é que a graça de Deus é capaz de encontrar-nos em nossos lugares mais sombrios e transformar nossas vidas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Mefibosete, o coxo de Lodebar, tornou-se um emblema de como a graça divina pode resgatar e restaurar até mesmo os mais quebrados e aparentemente perdidos. Sua história nos desafia a abandonar o medo e aceitar a graça que nos é oferecida, a reconhecer que somos amados apesar de nossas imperfeições e a viver uma vida de gratidão e serviço em resposta a esse amor incondicional. Que a história de Mefibosete seja para nós uma lembrança constante de que, em meio às nossas quedas e limitações, a graça de Deus está pronta para nos erguer e nos conduzir a uma mesa de comunhão e aceitação.
A jornada de Mefibosete no Palácio Real não foi isenta de desafios, mas a graça que o envolvia tornou-se sua força. À medida que ele se adaptava à sua nova realidade, descobriu que não apenas compartilhava a mesa com o rei Davi, mas também desfrutava da amizade de outros membros da corte. Sua coxadura não era mais uma fonte de vergonha, mas um lembrete constante da extraordinária graça que o havia alcançado. Ao longo do tempo, Mefibosete cresceu em sabedoria e compreensão do caráter de Davi. O rei, que poderia ter escolhido esquecer a promessa feita a Jonatas, em vez disso, escolheu honrá-la de maneira abundante. Esse exemplo de lealdade e generosidade inspirou Mefibosete a seguir os passos de seu pai e avô, tornando-se um homem de integridade e compaixão. Contudo, a história de Mefibosete também traz consigo desafios imprevistos. Quando as sombras do passado ressurgiram em forma de conflitos e ameaças ao reinado de Davi, Mefibosete se viu mais uma vez no centro de um turbilhão. O rei Absalão, filho de Davi, iniciou uma rebelião que colocou a estabilidade do reino em risco. Em meio ao caos, mensageiros foram enviados para garantir a segurança de Mefibosete. Ele foi instruído a se preparar para uma jornada urgente e imprevisível. A lealdade de Davi para com Jonatas, e por extensão, para com Mefibosete, mais uma vez se manifestava, assegurando a proteção do coxo herdeiro. Enquanto Mefibosete deixava o palácio temporariamente, seu coração estava repleto de gratidão. Ele lembrava do tempo em que a palavra Olodebaro ressoava em seu ser como um lembrete constante de sua condição de exilado. Agora, graças à graça de Davi, ele não era apenas parte da corte real, mas também uma extensão da promessa de Deus cumprida. A fidelidade de Mefibosete em meio à instabilidade política reflete sua profunda compreensão da graça. Em vez de sucumbir ao medo e à incerteza, ele confiou na promessa que havia sido feita à sua família. Sua coxadura, antes vista como uma limitação, tornou-se um testemunho vivo da fidelidade e providência de Deus. A rebelião de Absalão, apesar de seus desafios, também serviu para fortalecer a relação entre Davi e Mefibosete. Enquanto o reino passava por momentos turbulentos, a amizade entre o rei e o coxo de Lodebar permanecia inabalável. Essa história não era apenas sobre restauração física e social, mas sobre o poder transformador da graça em meio às tempestades da vida. Quando a rebelião foi finalmente contida e a paz restaurada, Mefibosete retornou ao Palácio Real. Seu retorno não era apenas um regresso a uma vida de conforto, mas uma afirmação de sua identidade como filho adotivo do rei. A mesa a qual ele foi chamado inicialmente, agora era um símbolo constante da benevolência divina que o envolvia. À medida que os anos passavam, Mefibosete se tornou um conselheiro confiável para o rei Davi, um homem cuja sabedoria e experiência eram valorizados. Ele não apenas desfrutava dos privilégios de sua posição, mas também compartilhava generosamente sua graça com outros. Sua história tornou-se uma fonte de inspiração para aqueles que ouviam falar dela, um lembrete eterno da capacidade de Deus de transformar destinos aparentemente condenados em testemunhos vivos de sua graça redentora. A jornada de Mefibosete encerra-se com um legado de esperança e redenção. Sua vida, marcada pela graça divina, continua a ecoar através das gerações como uma narrativa eterna de como a misericórdia de Deus pode transformar vidas e restaurar o que estava perdido. Mefibosete, o coxo de Lodebar, é para sempre lembrado não apenas como alguém que foi elevado à mesa do rei, mas como um símbolo duradouro da incrível graça que se estende até os lugares mais remotos de nossas vidas, trazendo cura e restauração. Ao contemplarmos a história de Mefibosete, somos confrontados com verdades profundas que transcendem as eras. Em nossos tempos modernos, repletos de desafios e incertezas, a narrativa desse homem coxo de Lodebar ecoa como um farol de esperança e inspiração. Vivemos em uma sociedade muitas vezes obcecada pela perfeição, onde as imperfeições são frequentemente vistas como falhas a serem escondidas. No entanto, Mefibosete nos lembra que é nas nossas fraquezas que a graça de Deus se manifesta de maneira mais poderosa. Sua coxadura, longe de ser uma limitação, tornou-se um veículo para a demonstração do amor incondicional de Davi. Nos dias atuais, muitos de nós experimentam nossas próprias formas de Lodebar, lugares de escassez, solidão e desespero. As pressões sociais, as expectativas implacáveis e as feridas emocionais nos levam a nos esconder, assim como Mefibosete se escondeu.
No entanto, a mensagem atemporal desta história nos desafia a sair da sombra, a aceitar a graça redentora que está disponível para todos nós. Mefibosete também nos ensina sobre a importância da gratidão. Mesmo diante das dificuldades, ele escolheu viver uma vida de agradecimento pelo amor que recebeu. Em um mundo onde a insatisfação muitas vezes reina, somos lembrados de que a verdadeira riqueza está na gratidão pelo que já temos, mesmo que nossas circunstâncias sejam desafiadoras. Além disso, a história de Mefibosete destaca a necessidade de estender a graça aos outros. Assim como Davi estendeu a mão para Mefibosete, somos chamados a ser agentes de graça em nossas próprias esferas de influência. Em um cenário global onde a compaixão muitas vezes parece escassa, a história de Mefibosete nos encoraja a olhar além das diferenças, a estender a mão para aqueles que estão em Lodebar e a convidá-los para a mesa da aceitação e amor. A coxeadura de Mefibosete não o definiu, foi a graça que o fez. Da mesma forma, nossas imperfeições não precisam ser fontes de vergonha, mas oportunidades para a graça divina brilhar em nossas vidas. Em um mundo que valoriza a perfeição superficial, Mefibosete nos lembra que a verdadeira beleza reside na autenticidade e na aceitação mútua. Portanto, que a história de Mefibosete ressoe em nossos corações como um lembrete constante da graça transformadora que está disponível para todos. Que possamos encontrar coragem para enfrentar nossos próprios Lodebars, para reconhecer e abraçar a graça que nos é oferecida. Que possamos, como Mefibosete, viver vidas marcadas pela gratidão, generosidade e aceitação, irradiando a luz da graça divina em um mundo que tanto anseia por ela. A história de Mefibosete não é apenas um conto antigo, mas uma narrativa eterna que ecoa através dos séculos, chamando-nos para uma vida de graça, redenção e amor.